Salve, salve, galera. André Brito aqui para dar início a mais um Endcast, o podcast da felicidade. Obrigado por você ter clicado aqui para assistir o nosso episódio de hoje. Mais um episódio super especial. Esse tem um gostinho, já até engasguei aqui. Um gostinho mais do que especial, porque eu tô em família aqui hoje. Daqui a pouco vocês já vão entender o que eu tô falando aqui. Mas antes, eu quero sempre relembrar e agradecer o nosso patrocinador, a Berg Personalizato, que produz, né, tem os contatos para produzir essas embalagens maravilhosas. Embalagens que levam o alimento de uma forma saudável e também de uma forma que protege, né, de algum incidente de contaminações, por exemplo. Olha essas embalagens de papelão, ó, tem um revestimento por dentro para não deixar o alimento entrar em contato direto com o papel, né, para conservar um pouco mais a temperatura até chegar na casa do cliente. Tem saquinhos, sacolas, tem de todos os tipos de embalagens que vocês precisarem para o estabelecimento de vocês. Tem com a Berg Personalizato aqui na descrição desse episódio. Tem todos os contatos do Almir Bergamini. Chama o Almir e pede um orçamento especial para sua empresa para você entregar o seu produto da melhor forma possível para o seu cliente. Conta com a Berg Personalizato. Personalizzato, ele explicou pra gente aqui, né, Lineker? Tem que pronunciar certinho. Do italiano. E, Almir, obrigado mais uma vez pela parceria, por confiar no nosso projeto. A Endcast agradece aí pelo patrocínio. E hoje vocês vão ter a oportunidade, gente, de conhecer um pouquinho mais, que eu já conheço, tem uns anos já. E vocês vão conhecer um pouquinho mais o filho do tio Carlos e da tia Nedina, o irmão do Carlinho, também sou fãzaço dele, o marido da a Roselaine, papai orgulhoso da Rafa e do Gabriel, né? Duas joias raras, né? O tio do Juninho, tio do Léo, tio da Maria Clara. Aliás, que família de artistas aquela, né? Ele que é respeitado e muito experiente na área da fisioterapia, um dos precursores da fisioterapia aqui na nossa cidade. Com vocês aqui no Endcast, recebam com muito carinho ele, Tony Guedes Lopes. Obrigado por ter vindo, primo. Imagina, prazer estar aqui com você. Sempre é um prazer estar com você. Obrigado, eu falo mesmo. Por isso que eu falei, né? Estamos em família hoje, né, cara? Hoje é um sabor especial aqui, esse Endcast. Muito bom poder te receber aqui. Primeiro porque eu te admiro desde sempre, você sabe disso, né? Eu nunca escondi. Você já me ajudou em algumas situações, inclusive como fisioterapeuta também, né? Mas é alguém que eu admiro, alguém em quem eu me espelho. Então, estou muito feliz com a sua presença aqui. Nossa, que honra escutar isso logo no começo, assim. E pode ter certeza que tudo que eu fiz ainda foi pouco, né? Perante a história da nossa família, né? Para quem não sabe, somos primos de primeiro grau. Primeiro grau, quase primo irmão. Exatamente. Então, o que a gente pode levar de melhor ou de melhora para quem a gente ama, não tem dinheiro que pague, tempo que pague isso. Né? Obrigado mesmo pelo carinho. Para quem não sabe, eu sofri um acidente uma vez, fiquei uns dias meio ruim, sabe? De cama. O Tony passava lá em casa todo dia. Segura esse cabo de vassoura aí, segura direito, estica isso aí. Moleza. Moleza? Nem tá doendo, não tô sentindo nada. Mas foi bom, me ajudou demais. Existe um bordão dentro da fisioterapia que fala: não mexa comigo, eu sou pago para judiar. E funciona. Funciona. Bom demais, Tony. Vamos começar com a clássica aqui do Endcast já, que a galera começa assistindo o episódio querendo saber a resposta para essa pergunta. Então conta para mim, conta para a galera que está assistindo a gente, o que é felicidade para você? Felicidade. Felicidade é uma coisa totalmente individual e tem que ser respeitada. Eu acho que felicidade é tudo aquilo que te dá vontade de continuar ou repetir, seja o que for. Para algumas pessoas, felicidade é algo material, outras um lugar, outras é um estar. E eu acho que para mim é um mix de tudo isso, né? Poder fazer algo por alguém, e eu não tenho falsa modéstia de falar isso, porque eu fico muito feliz quando eu estou perto de pessoas felizes. Então, trazer algo de bom para alguém, aí eu falo em relação até à fisioterapia mesmo, quando eu vejo alguém conseguir alcançar um objetivo, é incrível. E eu fico muito feliz com isso. É meu combustível. Que show, cara. E dá para sentir isso, né? Não é algo que tá da boca para fora, né? Eu que tive a oportunidade de te ver atuando, e até mesmo
com outros pacientes, né? Porque teve a época da sereia também, né? Que você brilhou. Sempre que eu ouvia você falar, né, da faculdade de fisioterapia ou do seu trabalho com a fisioterapia, era isso que eu sentia mesmo, assim, né? É algo natural em você, né? Essa vontade de ajudar, de participar da melhora das pessoas, né? Sim, sim. É algo que não é só um conceito, é a sua prática, né? Sim. É bonito de ver. Obrigado por ter compartilhado imagina. com a gente. E essa história da fisioterapia? Foi você que escolheu a fisioterapia ou foi a fisioterapia que te escolheu? Foi muito interessante, né? Eu sou da velha guarda, né? Principalmente da fisioterapia. Hoje eu estou com 50 anos. Então, quando a gente falava em faculdade... Tá dormindo no formol, hein? A gente falava em faculdade, quando eu estava lá com meus 16, 17 anos pensando, era algo que era muito, muito longe fazer uma faculdade. Não Era era mesmo. comum como é hoje. Todos hoje, não, eu vou fazer uma faculdade. Então, você tinha que enfrentar um vestibular, mesmo que seja uma faculdade particular, era tudo muito concorrido, tudo muito difícil frequentar a faculdade. Na época que eu fiz a faculdade, era em período integral. Então, você tinha que ter uma dedicação. Fez fora de Franca, Fiz né? fora. Sou filho da Faculdade Claretiana de Batatais, que é uma das faculdades mais tradicionais do interior paulista. Sou da 10ª turma. Então, se a gente pensar que uma faculdade tão tradicional daquela, e eu estava na 10ª turma, é um curso que ainda estava engatinhando. É uma profissão que vinha acontecendo e vem acontecendo e evoluiu de uma forma vertiginosa de tempos para cá. Tá? E eu assisto tudo isso, assim, encantado, né? Eu sou meio suspeito para falar de fisioterapia. Acho que a gente pode falar aqui, acho que até às 3 da manhã. Ah, tranquilo. Né? Mas eu tive muitos problemas de saúde quando criança e fiquei internado por muito tempo, né? Fiquei internado em Franca, em Ribeirão. E o meio hospitalar sempre fez parte da minha vida. Então, a gente fazia parte de uma família que tinha contadores, bancários, né? Aqueles que conseguiram alcançar algo mais, né? E eu não queria aquilo, eu queria algo que fosse voltado para a saúde mesmo. Primeiro eu pensei em medicina, né? Mas estava muito longe daquilo que eu ia conseguir fazer. Então, Igual você falou, fazer uma faculdade naquela época já era algo ousado, difícil, né? Era ousado. Então, eu parti para 2 opções, fisioterapia e odontologia. E aí, eu prestei vestibular. A fisioterapia me encheu os olhos, porque eu era office boy. Eu tinha uns 13 anos, eu era office boy. E meu pai, eu era office boy num escritório de contabilidade. E meu pai, que era o contador, tinha uma cliente que tinha uma clínica de fisioterapia. E eu gostava muito de levar documentações lá. E eu chegava lá e eu ficava lá um tempinho. Você se sentia bem lá. Eu chegava e via... era um ícone da fisiatria em Franca, a doutora Edna. E eu chegava e via a clínica dela, que era da Santa Casa na época. E eu ficava encantado. Aquilo me chamava atenção, né? Mas aí chegou um momento do vestibular, eu falei, e aí, será que é fisioterapia, odonto? O que era? Eu tenho 2 primas irmãs, né? Eu acho que você lembra, que é do lado do meu pai, Ana Flávia e Ana Paula, primas irmãs. A Ana Flávia já tinha começado a odontologia e ela queria muito que eu fosse para lá. E a Ana Paula estava nesse momento de prestar vestibular. E ela estava partindo para biomedicina, farmácia ou fisioterapia. E ela falou, vamos prestar comigo. Eu falei, não, eu não vou prestar, porque é uma faculdade muito difícil de entrar. E eu fui com ela, fui para fazer companhia e eu passei, né? E eu passei na fisioterapia e eu passei na odonto também. Passei em odonto em Uberaba, tomei o trote lá, vim embora, só tinha um ônibus para vir de Uberaba e eu vim todo sujo, com um F raspado na cabeça. Naquela época, tipo, o trote, era, todo mundo se Nossa, empolgava. e era trote mas mesmo. não tinha maldade, mas só tinha um ônibus. Se eu perdesse aquele ônibus, eu não fazia matrícula em Batatais, então eu vim sujo do trote. Do trote, com um F raspado na cabeça, porque eles falaram, você não vai ficar no odonto, mas você vai já sair daqui com o trote da fisioterapia. E aí eu já fiz a matrícula na fisioterapia e ali começou a história. Essa história começou em 94. Uau.
E de lá para cá, muitas coisas vêm mudando e melhorando na fisioterapia, né? Sim. Eu me lembro que quando eu precisei de fisioterapia lá atrás, né? Era muito comum as clínicas de fisioterapia serem ligadas a uma base de ortopedistas, né? Ou a uma clínica de ortopedia, porque só se vinculava a essa necessidade, né? Em traumas ortopédicos ou dores relacionadas à ortopedia. E de lá para cá muita coisa vem mudando, né, cara? Tem fisioterapia para todos os tipos de problemas ou de situações hoje em dia, né? Sim. Você até estava comentando nos bastidores que a fisioterapia ela caminha junto com todas as áreas da medicina. Sim. Hoje a fisioterapia ela veio evoluindo com o passar do tempo, né? Hoje, não só a fisioterapia, mas todas as áreas da saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição, tudo é baseado em evidência. Não tem mais aquele eu acho que vai ser bom. Não existe isso mais. Hoje é tudo baseado em evidência. E partindo disso, todos os setores da medicina, o médico, ele trata, ele faz o diagnóstico, ele faz interações medicamentosas necessárias, e aí a fisioterapia reabilita, né? Então, um exemplo clássico disso. Uma UTI não funciona sem um fisioterapeuta. Né? Fantástico. E muita gente, às vezes, vai visitar o seu ente querido que está numa UTI, por exemplo, e às vezes quer alguém precisa de ter uma informação importante, chama o fisioterapeuta lá que ele vai falar desses parâmetros do respirador, por exemplo. E essa evolução veio acontecendo com o passar do tempo. E hoje o respeito é mútuo entre medicina e fisioterapia e as outras áreas, né? A interdisciplinaridade é um fato evidente em todos os setores. Que bom que é assim, né, cara? E hoje não tem mais a receitinha, né? Antigamente a gente recebia uma receitinha, fazer tantos minutos de tal. Não, hoje não. Infra, sei lá, de TENS, né? Fazer flexão de joelho 30 vezes. A gente recebia isso, era uma receitinha, né? Hoje não existe mais. Hoje é o encaminho para a fisioterapia. E o fisioterapeuta sabe o que tem que fazer. Avalia, vê as suas métricas de melhora, de evolução, de objetivo, e ali ele traça o tratamento totalmente individualizado daquele paciente, baseado, claro, em evidências. Né? O que é fantástico, porque não dá para tratar dois seres humanos de forma igual, porque cada um é um, né? Exatamente. Cada um Existem protocolos. Eu falo muito isso para a equipe de fisioterapeutas que hoje eu estou, uma outra equipe que já estive também. Existe um protocolo que a gente precisa ter um norte, mas dentro daquele protocolo ele não é engessado. A gente pode ter possibilidades dentro de um item. A gente tem diversas possibilidades. E a fisioterapia é um leque, né? Hoje você anda aí, eu gosto de ver os letreiros, né? O pessoal fala assim, eu acho que você é o delegado do CREFIT e não quer falar. Mas não é que eu gosto de ver o que estão oferecendo. É osteopatia, quiropraxia e drenagem. E são N possibilidades. É o Pilates voltado para a reabilitação. São muitas possibilidades. Então, aquele mesmo indivíduo com uma debilidade X, ele pode ter muitas possibilidades de melhora e de reabilitação também. E que bom que é assim, né? Vindo pra cá, eu tava prestando atenção ali, próximo de onde vocês moravam, ali perto da igreja Santo Antônio, inaugurou mais uma clínica ali. Falei, nossa, que bom, mais uma clínica de fisioterapia próxima da gente aqui, porque tem espaço, né, cara? Tem espaço e tem muita gente precisando, né? Precisando, seja para ter uma qualidade de vida melhor, ou para tratar mesmo alguma patologia, né? E hoje a fisioterapia ela não está voltada só para a reabilitação. Né? Hoje a fisioterapia é educativa e hoje o principal, a fisioterapia é preventiva. Então, a história da fisioterapia ela veio evoluindo junto com a história da medicina também. Sim. Porque aquela história de é melhor prevenir do que remediar é sem dúvida. Hoje, um dos grandes passos, eu acho, na linha de saúde, a gente é conhecido como VBHC, um sistema de VBHC, que é a saúde baseada a saúde baseada em valor. Né? E quando a gente fala em valor e em saúde, não é só valor financeiro. Né? Esse valor financeiro está lá na ponta, mas é baseado em valor de experiência do paciente.
Antigamente era muito descentralizado. Chegava o paciente X, então às vezes ele era tratado até pelo número. Uhum. Paciente do prontuário X1, por exemplo. E aí ele era tratado a patologia dele e centralizado também no médico. Hoje não. Hoje é centralizado no paciente. No paciente, aquele X, ele tem um nome. Uhum. Tem uma né? história. Uma história. Então, tudo é baseado no percurso que esse paciente vai ter da entrada dele, desde a recepção. Por exemplo, ele entrou numa unidade de emergência. Ninguém está ali para dar um abraço em alguém que está trabalhando ali. Não está. Né? Então, ninguém visita aquele... Só porque quer ver a arquitetura do lugar, né? Chama, doutor, eu sou ortopedista ou reumato, eu vim aqui te dar um abraço que eu achei Tá fazendo legal, nada agora? O senhor foi lá no Medcast? Não, procura porque está precisando de alguma coisa, né? E aí, esse percurso, essa experiência do paciente vale muito, né? Então, hoje a recepção é treinada, toda a equipe multi é muito treinada. Um paciente que fica internado, por exemplo, no hospital, o setor de hotelaria do hospital é um setor muito forte. Ninguém imagina como é uma lavanderia de um hospital. Deve ser... É uma coisa fantástico, louca. né? É louca, é louca. A lavanderia de um hospital... Eu chegava lá e eu ficava encantado com a lavanderia do hospital. Volume de trabalho, velocidade, porque tá tudo lá. Quando chega, o lençolzinho que o paciente às vezes sujou por alguma razão, tem que estar lá, passadinho no lugar, né? E isso a gente pensa só em hospital particular? Não, SUS também. Também tem, né? Também. Então, hoje a gente vê a Santa Casa de Franca. A evolução que essa Santa Casa vem tendo de tempos para cá. Tá com uma diretoria espetacular. Que legal saber, cara. Tá com uma diretoria espetacular. Você tá trabalhando lá atualmente? Não. Mas eu tenho amigos que são responsáveis por alguns setores lá e eles me falam, né? Então, só para você ter uma ideia, nós passamos por auditorias, os hospitais, uma que é conhecido como ONA, que é muito difícil conseguir graduação. A Santa Casa de Franca já conseguiu uma graduação nível 2 já, de primeira. Que legal, né? cara. E é um SUS, é SUS, né? Então, você vai no Hospital do Câncer em Franca, no Hospital do Coração. Um papai ficou no Hospital do Coração. Sim. Que atendimento, cara. Foi fantástico, assim, não tem o que reclamar. Eu tenho uma fisioterapeuta amiga lá no Hospital do Coração que ela é ícone. Ela pega o paciente, às vezes no tubo, e leva para o jardim lá do Hospital do Coração, que tem Siriema, e na época do Covid ela fazia diferença. Então, assim, hoje... Você é de arrepiar, né? Você falou. Hoje, a fisioterapia em Franca, ela é referência para muita coisa. Quando chegou a fisioterapia na Unifran, antiga Unifran, hoje Cruzeiro, né? Muita gente falou assim, nossa, e agora? Vai bombar fisioterapeutas aqui e vai sobrar no mercado? Não, tem espaço para todo mundo. Né? Espaço para todo mundo. Eu fui na inauguração da clínica da Unifran na época, clínica de fisioterapia, e aconteceu um fato lá que foi incrível. Nós tínhamos uma paciente na época eu trabalhava com hidroterapia, e nós tínhamos uma paciente que ela tinha uma deficiência, né? Mas ela era mestrado, doutorado, professora, viajava o mundo, mas ela tinha um sonho de ter liberdade na piscina, por exemplo. E ela foi para nós e nós começamos a fazer um trabalho com ela na piscina e ela conseguiu evoluir na piscina e tal. E no dia e ela era professora universitária. No dia da inauguração da clínica, ela nos convidou para participar dessa. Nós estávamos lá, que ela ia dar o testemunho dela de como foi a vida na fisioterapia e tal. E antes dela, foi o maior cirurgião de mão do Brasil. E o cara foi lá e ele falou tudo de cirurgia de mão, todas as situações, cirurgias bem-sucedidas, as que não deram certo também. E depois ela deu o testemunho dela. Depois entrou ela, deu uma palestra incrível, falando das vivências dela, viajando pelo mundo.
e ela não tem os 2 braços. Caraca. E aí, além de tudo isso, escritora, ela é pintora também. E ali, Nossa. naquele momento, ela falou, e para fazer uma demonstração, mostrou ela na fisioterapia, e no final da palestra ela falou assim, e agora eu vou demonstrar para vocês, vou fazer uma aquarela aqui. E ela sentou Sem os e com braços. o pé, ela desenhou a aquarela. E aí Deus. ela virou, foi aquele momento de êxtase total. Ela é daqui? Ela é daqui. Ah, vamos Professora trazer ela Gorete, aqui, cara. traz ela. Gorete. Traz ela pra cá. Vamos trazer ela Pode aqui, trazer. cara. Que show. E naquele momento, o médico levantou, bateu palma, pediu para subir no palco novamente. Ele falou assim, tudo que você fez aqui mostrou que tudo que eu faço, às vezes, não adianta. Ele falou assim, eu vou comprar esse quadro seu para colocar no meu consultório, para que todos os dias eu olhe para esse quadro e entenda que tem algo mais, que às vezes não é a cirurgia de mão, que eu sou o melhor cirurgião de mão, que vai fazer Uau. com que eu seja feliz. Então, e ele comprou. Comprou Ele o comprou, quadro. ele fez o cheque na hora e entregou para ela. Fantástico. E ele levou. E eu cara. acredito que deve estar no Deve consultório tá. dele. Nossa, fantástica essa história, cara. E realmente acho que esse que é o tempero, né? De se escolher fazer aquilo que a gente quer fazer, o que a gente gosta de fazer. Porque com certeza também você já deve ter tido muito perrengue, muitos dias difíceis, né? O simples fato de você ter que se mudar da sua casa com conforto, né? De morar com os pais, de ter uma mãe super zelosa que você teve, né? Uhum. Fazendo tudo por você, para ir estudar fora, deve ter sido difícil também, né, Tony? Sim, esse momento foi um momento importante da vida. E é interessante, e eu falo pro Felipe escutar também. A gente tá com plateia aqui. A vida universitária é muito importante na evolução do ser humano. De repente, eu me vi tendo que morar fora. Eu tinha que morar fora. Eu tinha aula o dia todo. Uhum. No segundo ano, quando ficou tudo mais específico, em alguns dias eu tinha aula de manhã, à tarde e à noite. Nu. Né? Tudo por quê? Porque a gente não queria perder um professor. E ele falou, eu vou ter que parar de dar aula para vocês. Dr. Marcelino, que era um ícone na cirurgia, em ortopedia. E naquele momento ele era vereador também de Batatais. Ele falou, eu preciso parar de dar aula para vocês, não tem como. Ele dava aula na sexta-feira. E ninguém falou, não, a gente faz qualquer negócio. Ele falou, eu só posso na segunda-feira à noite. Demorou, Eu vocês acho que ele falaram. falou isso pra gente não aceitar. Coitado. E nós falamos, negócio fechado. Se ele Então, soubesse, ele não teria dado essa opção. Então a gente tinha aula de manhã, à tarde, à noite, né, de ortopedia clínica. E foi marcante isso na nossa vida. Um baita aprendizado. E aí a gente teve que se virar, né? Só que assim, é o que você falou, minha mãe foi sempre muito zelosa, só que ela Nossa, sempre nos fantástico. colocou para fazer. Uhum. Então eu já sabia lavar minha roupa, fazer comida, cuidar do meu quartinho ali, né? Era uma taperinha, mas... Era uma taperinha bem Era organizada. uma taperinha organizada. E ela falava disso com o maior orgulho, né, cara? Pra quem ela pudesse falar, ela falava, né? Que o Tony tava lá fazendo a faculdade fora, enfim, ela super orgulhosa. Naquela época a gente usava roupa branca, né? Aham. Tinha que usar roupa branca para assistir aula, senão não assistia aula. Então aí ela usava o sabão da tiadora. Aham. Aí a sua mãe fazia o sabão para lavar a minha roupa. Aham. Né? A minha mãe passava a minha roupa. Impecável, Era né? praticamente uma formação de quadrilha. Era. Todo mundo imbuído em formar um fisioterapeuta. Massa demais essa história. Aliás, vamos contar essa história do nome, Tony, porque eu acho... É uma curiosidade minha. Tô aproveitando aqui o local, né, pra gente esclarecer essa curiosidade. Quando eu comecei a aprender a escrever os nomes, fazer lista, por exemplo, quem vai convidar para os aniversários, né? E aí fazer o nome. Quando eu escrevi o seu nome, eu escrevia Antônio. Sim. Né? Aí eu lembro que da minha mãe me corrigir. Não é Antônio, é Tony mesmo, Sim, né? sim. Você sabe por quê que escolheram Tony? Todo mundo acha que é Antônio, né? Mas tem duas histórias que se encontram, né? Primeiro que a minha mãe sempre teve vontade de ter um filho. Ela falava que ela tinha uma bonequinha quando criança, a única boneca dela, e que às vezes essa boneca se chamava Tony. Ah, é? Eu espero que seja um boneco, né? Mas tudo bem. Relaxa que não tem mais isso hoje em dia. Não, eu acho que então, ela falava isso, que ela tinha um boneco que às vezes ela chamava ele de O boneco Tony. já tinha esse nome. Na minha família, do lado do meu pai,
tinha-se o costume muito de repetição de nomes. O primeiro filho te carregava o nome do pai. O nome do pai, ou do tio, dos tios, ou do tio-avô. Então, eu tenho muitas repetições na minha família paterna. Então, haja visto o meu irmão, que é o nome do meu pai, e o meu sobrinho, é o nome que deles, é o nome né? do meu irmão. E eles têm o nome de um tio-avô. Então já veio de antes. Vem repetindo. E o meu bisavô era Antônio. Era o vô Antônio, meu bisavô paterno. E aí ficou essa coisa, né? Eu ia chamar Antônio. Mas aí na hora H, meu pai falou, não vai ser Antônio, vai ser Totonho, Tonico, tal, qualquer coisa menos. Então vamos colocar Tony, que era o nome que a minha mãe já gostava, e ficou o Tony. Mas muita gente, é muito engraçado quando eles me ligam. Quando tinha um telefone fixo, isso era notório. Quem fala? Tony. Quem? Tony. Quem? Tony. Bom dia, Antônio. Não tinha coragem de falar pelo apelido, né? Mas é Tony mesmo, é Tony. E é Tony. Isso. Aí, vamos aproveitar para deixar aqui pra galera que no Instagram é Tony Guedes Lopes. Isso. Tudo junto lá, né? Eu acho legal e, de uma certa forma, eles meio que abriram, né, as portas, porque hoje em dia é muito comum, né? Sim. A criança já ser registrada com o nome de Bia, Gael, os nomes mais curtinhos, que é o nome que a gente vai usar na prática, mas a gente tinha mania antigamente de colocar um nome mais difícil para ficar o apelido na prática. Sim. Você já veio para quebrar isso aí, primo. Então, assim, quando fala Tony, eles já sabem, né? Então, mas é interessante que eu já encontrei Tonys também, originais, né? E eu atendo numa casa de uma família que é muito interessante. Lá são 3 Tonys. Também são 3 gerações de Tonys. E quando eu estou lá, eu sou o quarto. Caramba. E quando alguém chega e chama Tony, todo mundo olha. Eu tenho meu cunhado que é Tony também, mas ele é Antônio. É José Antônio, aliás. Né? A gente chama de Tony. Que quando fala do Tony, seu cunhado fala o Tony da Gi. O Tony da Gi, para diferenciar. Somos. E aí eles levaram o Tony agora pro nome da loja, que eles têm uma loja, né? Que é Gi Antônio. Aí ficou Gi, da Gi, minha irmã, e Antônio de Antônio, né? Sim. Mas o Tony no final, lá com Y também. Aliás, é com I, né? Não é com Y, não. É com I. Tem que corrigir já para deixar aqui nos créditos. Tony, você falou de fazer atendimento domiciliar. Deve ter muita história, né, cara, em relação ao atendimento domiciliar. Tem. O que é uma história assim que mais te marcou no atendimento domiciliar? Eu já atendi em todos os lugares que você possa imaginar. E eu sei o que você está imaginando. Será? Todos mesmo? Todos mesmo. Inclusive, desde conventos e seminários, até outros que você possa imaginar. Aquele lugar que o pessoal fala que tem a vida fácil, mas não deve ser nada fácil. Eu em horário sem atendimento. Mas eu tive, assim, quando eu comecei a minha carreira, era um momento que, como eu disse, a fisioterapia estava engatinhando. Então, era um fisioterapeuta num hospital, era um fisioterapeuta na clínica X. Então, a gente tinha que se vira nos 30, né? E aí, eu comecei com atendimentos domiciliares. E ali eu comecei a minha história. A minha história começou na fisioterapia em Franca, em atendimentos domiciliares. E ali eu atendia tudo. Em todas as áreas. Falava, mas você não tinha especialidade nisso ou naquilo? Depois eu acabei fazendo especializações e tal, mas para outros trabalhos. Mas a fisioterapia domiciliar tem esse viés, que você acaba atendendo de tudo. Muitas vezes neurologia, ortopedia, pediatria, pneumo, cardio. E eu tenho uma história muito interessante, que eu tenho um paciente que faz 25 anos que eu vou na casa dele. Nossa, já é de casa, literalmente, né? 25 anos. Ele começou uma reabilitação cardíaca e uma estabilização de diabetes também. Diabetes? Ele é um diabético que sofreu um infarto, né? Mas então, a fisioterapia ajuda ele a controlar o diabetes? Também. Caramba, com atividade física. Né? Entendi. Com atividade física. Entendi. Eu sou muito parceiro de educador físico. Sempre trabalhei com educador físico. É tanto que
durante a pandemia, os educadores físicos foram, até que enfim, reconhecidos como profissionais da saúde. Sim, né? E que são né? profissionais da saúde. Exatamente. Eu sempre trabalhei com educadores físicos, tenho grandes amigos e ícones na educação física. São caras que são assim, espelho para muita gente. E eu tive essa chance de trabalhar com eles. E eu nunca quis invadir a área deles. Não, eu faço, muitas vezes, atividade física voltada para reabilitação. Então, naquele momento, minha monografia, que é o TCC, depois chamado, na faculdade, foi reabilitação cardíaca. E aí eu comecei a trabalhar com esse paciente. Era um paciente diabético, pós-infartado. E eu comecei a trabalhar com ele. Ele teve uma melhora importante, nós fomos mantendo. Vou lá até hoje. E faz 25 anos que eu vou na casa dele. Que show, então, cara. Ele foi no meu casamento. Então, quando tem aniversário, eu vou. Eu já atendi 4 gerações da família dele. Então, é muito interessante. Assim, é uma família que eu acabei adotando como Faz parte daquela da sua. família. Sou padrinho de casamento de sobrinha dele. Então, assim, foi virando parte, né? E é muito interessante. Fazem 25 anos que eu vou nesse. Fantástico. E teve alguma situação assim muito atípica que você já pegou em atendimento domiciliar? Já teve momentos assim que te faz repensar. Às vezes eu saía de uma casa onde o setor que eu poderia atender o paciente, um cômodo, eu saía dali e ia atender uma casa que era do mesmo tamanho, né? Então eu saía, era mudanças sociais muito grandes, né? Aí falava assim, nossa, mas como é que era isso, né? Não, era alguém que às vezes custeava isso, né? Falou, você pode atender o fulano, que é lá do outro lado da cidade, numa fazenda, já aconteceu também, e em outras cidades atender. E fatos engraçados às vezes acontecem, né? Às vezes já fui atender num convento. Chegou a madre superiora. Primeiro ela me deu uma aula do que eu podia e o que eu não poderia, já que eu ia entrar entrando no convento, eu ia entrar na clausura, né? Eu ia entrar na clausura das carmelitas ali, e eu entrei e atendi. Então, assim, é muito interessante, assim, a fisioterapia te permite muita coisa, né? E saber que você pode levar algo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E principalmente algo que vai melhorar a vida daquela pessoa, né, cara? Deve ser fantástico, né? Você ter essa consciência. E assim, muitas vezes, teve casos, né, de pacientes que criam um vínculo tão grande com você que ele só aceita, de repente, sair da cama com você, né? Existiu casos assim. Tive pacientes que tinha que sair do leito para ir para um médico fora da cidade, e às vezes longe. E às vezes eu ia lá 4 horas da manhã pegar o paciente, porque ele só aceitava que eu tirasse ele do leito. Ele tinha segurança comigo. Mas eu falava, eu já treinei seus pais, seus irmãos. Para fazer. Você não pode vir? Posso. Aí ia lá 4 horas da manhã, pegava ele, tirava do leito, punha no carro e vai com deixava Deus, ele ir. E a hidroterapia? Conta para nós um pouquinho sobre essa. A hidroterapia foi interessante. A hidroterapia, se a fisioterapia engatinhou, a hidroterapia ela veio rastejando. Nós começamos um trabalho na faculdade era um grupo de estudos, que a hidroterapia era uma coisa que estava nascendo no Brasil, né? Já existia lá fora. Se a gente for ver histórias gregas, lá já tinha o pessoal que tinha os banhos termais, né? Até aqui na região de Caldas Novas também já tinha as águas banhos, quentes. Né? Mas aí eles tentavam entender o porquê daquilo, né? E a gente tinha, naquele momento, não existia nem internet, né? Não ria, Felipe. Houve um tempo em que não existia internet. Não existia internet. E aí nós tínhamos que fazer grupos de estudo para a gente entender o que era aquilo que estava nascendo. E nós fizemos um grupo de estudo. E não era um grupo no WhatsApp, né? Não. Era um grupo na faculdade. Que horário? Era um horário que dava ali. A gente pegava um professor que estava afim, não era curricular. E se juntava para estudar. Para estudar. E aí a gente tinha poucos livros. Então a gente lia um capítulo, discutia e tal. E a faculdade de Batatais era uma faculdade tradicional na educação física também. Então, não existia uma piscina adaptada. Isso não existia. Praticamente no Brasil, isso não existia. Tinha piscina para praticar natação só.
estudando, nós falamos, e agora? A gente precisa pôr isso em prática, né? E agora? Vamos usar a piscina da Educa? Tem 2 piscinas, uma olímpica, gelada, e a gente precisava de uma... Quentinha, né? Quentinha, não tinha como, mas tinha uma coberta lá, que ela tinha um aquecedorzinho que dava uma Quebrava o gelo. Então, vamos tentar lá, e agora? Vamos conversar com o reitor. A minha turma foi uma turma muito diferente na faculdade. Eu tenho orgulho de falar isso, porque não é à toa que foi a turma 10. E aí, nós tínhamos alguns políticos dentro da turma, e tinha o diretório acadêmico naquele momento, que hoje é chamado de Atlética e tal. E o diretório acadêmico, ele trabalhava muito a parte cultural da faculdade, a iniciação científica, que hoje, com laboratórios, a gente não tinha isso. A gente tinha possibilidades de utilizar livros, tal, ou era um ponto de encontro, e nós sempre fomos muito ativos nesse diretório acadêmico. E aí nós fomos falar com o reitor, que era o padre Sérgio, muito sério. Aí pedimos, o senhor não cede a piscina para nós, mas o que vocês vão fazer lá? Nós precisamos levar uns pacientes para lá. Vocês são loucos, como é que vocês vão chegar lá? Para chegar nessa piscina, para você ter uma ideia, a gente passava pelo fundo, que eram pacientes cadeirantes, a gente passava dentro de um cafezal. Nossa! Né? Então não tinha acessibilidade, não se falava de acessibilidade naquele momento. E aí nós começamos um trabalho de hidroterapia, engatinhar dentro da faculdade. E hoje, quando eu visito a faculdade, hoje tem uma piscina de hidroterapia dentro da clínica. Caramba. Hoje virou uma matéria curricular. Depois que eu saí da faculdade, eu ia uma vez por ano lá para falar de hidroterapia. Eu ia na faculdade, dava aula de hidroterapia. Eu ia lá, falava de hidroterapia e vinha embora. E era aquele bate-papo de hidroterapia uma vez por ano. Para eles terem acesso que isso existia só. Depois disso, se tornou curricular. Que fantástico, Foi né, cara? demais. E ali foi uma das grandes emoções, assim, das minhas primeiras emoções, que foi o dia que nós colocamos um paciente que tinha sofrido uma lesão raquimedular, ficou paraplégico, um cara espetacular. E desde então ele já estava com quase 20 anos cadeirante. Ele era muito grande. Na época não existia guinchos para colocar o paciente de pé. E foi o primeiro momento que ele ficou em pé. Nossa, que emoção, hein, cara? Então aquilo, todo mundo chorando, a esposa do lado de fora chorando, ele lá dentro, nós também. A piscina quase transbordou. E ali, com razão. Ali eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim. E aí, depois de formado, aqui em Franca já tinha bons nomes na hidroterapia, já engatinhando. A doutora Rita Molina, que é espetacular, ela já trabalhava muito com pediatria, com alguns métodos que ela já tinha feito cursos. A doutora Ana Lúcia Digiane também, incrível, profissional incrível, que trabalha, ainda as duas fazem muito sucesso. E a Rita, naquele momento, ela estava montando a Sereia, que hoje é a Academia Sereia, mas naquele momento chamava Sereia, com HA, era Serviço de Reabilitação e Habilitação Aquática. E ela me chamou, falou, Tony, vamos encarar? Eu falei, vamos encarar. Eu já não conseguia nem trabalho, né? Falei, vamos encarar. E aí nós começamos a história na Sereia, começamos a atender muita pediatria. A PAI, né, não tinha hidroterapia naquele momento, então nós pegávamos muitos pacientes, muitas crianças com alguma patologia, ou com síndrome de Down, ou com TEA, ou com paralisia cerebral. E aí ali nós começamos um trabalho, né? E nós fazíamos um trabalho de hidroterapia de introdução também à natação, que virou, hoje é um esporte paralímpico, né? Sim. Né? Então, depois de um tempo, isso foi crescendo muito e eu tive pacientes ali que começaram a despontar. Então, às vezes, eu tinha um pacientinho que tinha paralisia cerebral totalmente espástico, mas ele interagia muito com os olhos, né? E ele mergulhava muito bem. E aí, um dia, batendo um papo com um amigo, educador físico do SESI, e eu contando para ele, ele falou assim, Tony, eu vou fazer uma loucura. Traz seus meninos para a gente abrir a competição do SESI de natação. Falei, levo. Aí, na época, eu tinha uma caminhonetinha, era cadeira de roda em cima da caminhonete, vamos embora, levava os meninos lá.
E a gente punha os meninos na piscina e os meninos atravessavam. Eu ia com ele, mergulhando, e ele saía e ele olhava para o público e aquilo para ele era demais. Era o máximo. E eu tinha também pacientes que eram um paraplégico, já uma lesão medular na infância, que despontava muito na natação. E ele chegava e falava, tio, eu posso nadar com os outros meninos? Eu falei, pode, né? E às vezes ele pegava um primeiro, segundo lugar. Mesmo né? competindo com quem não então, tinha assim, nenhuma isso limitação. foi muito marcante, muito marcante. Que bonito, e a né, hidroterapia ficou muito... Eu fiz especialização na hidroterapia e fiquei 11 anos dentro da piscina. Literalmente. Literalmente. Eu entrava, saía à noite, né? E depois teve um processo seletivo que eu participei da Unimed. E eu passei nesse processo seletivo. E aí eu tinha que fazer opção. Eu não conseguia colocar só o tempo integral à hidroterapia. E aí eu acabei mudando um pouquinho o meu foco, mas a hidroterapia ainda tem e um continua espaço no meu coração, né? Fantástico. E só quem já experimentou, né? Quem já precisou de algum tipo de fisioterapia e já experimentou a hidroterapia sabe como faz diferença, né, cara? Eu lembro que quando eu tava com um problema na coluna, era literalmente um remédio. O dia que eu tinha hidroterapia, eu saía melhor. Sim. Eu saía sem dor dali, né? É fantástico, realmente, o que é capaz É de... efeito físico. Efeito físico, você sente na físico, hora. É efeito físico. É o efeito térmico. É o efeito da diminuição do efeito da gravidade. Não é que o paciente fica sem a ação da gravidade, mas ele fica diminuída. Né? Então, a facilitação da mobilidade, juntamente com a temperatura, ou dá para dificultar também. Quando você quer evoluir um paciente, você aumenta a velocidade, você consegue ter uma resistência maior. Você usa alguns equipamentos para isso. O fator relaxamento. Sim. O fator sensorial, né? Porque enquanto você está na água, o balanço da água e a temperatura, ele está ativando todas as suas terminações, né? É como por isso que você sai tão cansado na piscina, né? Então, você está usando literalmente o corpo inteiro, né? Exatamente. Fantástico demais. E lá na Unimed hoje, como é que tá a tua atuação hoje? Conta para nós. Hoje eu trabalho na medicina preventiva, né? A medicina preventiva, para mim, sempre foi um objetivo. Voltamos àquela frase, né? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Eu tive a honra, voltei lá na faculdade, de ter aula, e o meu coordenador de curso era o Dr. Sérgio Mingroni, um dos ícones da fisioterapia do Brasil. E ele nos contava sobre prevenção. Ele falava o que acontecia lá fora, na Europa, nos grandes centros. Falava, gente, lá o pessoal trabalha com prevenção. Vocês acreditam nisso? Existe. E ele falava, e eu falava assim, nossa, um dia que vontade de fazer isso, né? Não esperar o paciente ter uma lesão, não esperar o paciente ser necessário fazer uma cirurgia, chegar num pós-operatório para mim. Isso deve ser muito bom, né? E eu entrei na fisioterapia, já faz 16 anos que eu estou na Unimed, na fisioterapia. Nossa, 16 anos 16 anos já. E ali eu passei por vários setores. Fui da ortopedia, fui da medicina preventiva num momento, fui para gestão, voltei para ortopedia, atendi um pouco de neuro também, depois voltei para medicina preventiva e veio a pandemia, né? Nesse momento da pandemia, todo mundo teve que se reinventar. Eu fui para assistência domiciliar da Unimed também. E depois eu fui convidado a voltar para a medicina preventiva. E é lá que meu olho brilha muito ali. Você vê a grande diferença que tem no dia a dia das pessoas, né? Hoje eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. É uma equipe de multitalentos, né? Todo mundo se respeita. Só para você ter uma ideia, hoje nós somos em 42 pessoas só nesse setor. Uau! Entre fisioterapeutas, médicos... fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionista, enfermeira, técnico de enfermagem. Nossa, é muito bonito, muita gente, é muita gente. Fora, se a gente for pensar, aí tem recepção, segurança, toda a parte de limpeza, é muita gente envolvida para trazer qualidade de vida. E quando a gente pensa em qualidade de vida, é reeducação em saúde. Sim. Reeducação em saúde. Então, lá a gente trabalha muito com diabetes, obesidade, hipertensos, dislipidêmicos,
bariátricos, tabagistas, saúde da mulher. Que máximo. E assim vai, né? E é uma gama muito grande de cuidados, né? Gestantes. Tudo passa por lá. Tudo passa por lá. Que fantástico pensar isso, cara. Outro dia eu estava conversando com um amigo que está passando por uma situação que eu já passei. Você sabe, fiz cirurgia, né, na coluna, mas eu falo abertamente, sem medo de ofender os queridos neurocirurgiões, que se eu tivesse conhecido tudo que eu tive acesso mais recentemente, né, com pilates e fisioterapia específica para a coluna, lá naquela época, talvez eu não tivesse operado. Se existissem, né, na época os recursos que tem hoje, talvez eu pudesse ter evitado uma cirurgia. E ele me ligou falando, cara, eu tô travado de novo, não sei o que eu faço. Eu falei, você sabe sim que eu já te falei. Vai pra clínica de fisioterapia, cara. Ele falou, mas você acha que realmente faz a diferença? Eu falei, não acho não, eu tenho certeza absoluta, porque pra mim faz diferença. Ele falou, mas eu faço academia. Eu falei, eu também. Eu também faço academia, mas além da academia, eu faço acompanhamento com o fisioterapeuta. Faz toda a diferença, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você falou que precisa do educador físico. E o educador físico precisa do fisioterapeuta também. Se a gente for falar de coluna, por exemplo, lá na medicina preventiva, hoje a gente tem a escola da coluna. Escola da coluna. Olha que legal isso. A escola da coluna é uma coisa que vem crescendo muito. É vertiginoso isso. Eu participei de um webinar há um tempo atrás que falou só sobre isso. Esses dias estava no Einstein lá falando sobre isso. É uma coisa que vem crescendo. O porquê disso? Tudo interação interdisciplinar. Tudo, eu volto a falar, o cuidado centrado no paciente. Não é simplesmente vou operar e pronto, né? Não, hoje tenta-se tudo antes. E é interessante que a visão dos médicos também está muito voltada para isso. Que bom, né, cara? Muito voltada. Diminuiu muito o número de cirurgias, infiltrações, por exemplo. Faz hoje infiltração na coluna, que são os bloqueios chamados bloqueios de dor. E é legal a gente falar que também que bom que existe esses recursos, né? Mas que eles sejam usados na hora certa, né? Para quem realmente não tem outra escolha, né? Que já tentou tudo que poderia antes, né? Para você ter uma ideia de como é essa interação, o paciente chega encaminhado, claro, por um médico. Então, ele passa por uma avaliação de enfermagem no dia pré-determinado, pré-agendado. Então, ele passa por uma enfermeira. Ela aplica várias escalas com ele, lembrando que tudo é baseado em evidência. Então, ela faz a avaliação de enfermagem. Ele sai do consultório dela e entra no consultório do fisiatra no mesmo dia. Sai do consultório, o fisiatra faz a avaliação médica. Ele sai da avaliação médica e entra no meu consultório. Faço a avaliação física e ali a gente faz o plano de cuidados dele, que é um plano terapêutico. E ali ele vai ter um percurso. Você vai precisar de X sessões de fisioterapia, depois você vai fazer isso. É uma escadinha, né? Então, ele chega a ficar 1 ano nesses cuidados. Que legal, cara. Isso que a gente chama de escola, né? Vamos reaprender. Se a gente for pensar em dor lombar, cervical ou torácica, não específico em determinadas lesões, ou uma hérnia de disco, não. Dor. Dor em geral. Se a gente for pensar, chegasse quase 98% da população do mundo teve ou vai ter dor na coluna um dia. É uma coisa natural, né? Sim. A nossa coluna começa a envelhecer no nosso primeiro dia de nascimento. E uma hora vai doer. Alguém pegou e te ticou naquele momento e falou assim, vai viver. Aí começou a desgastar a sua coluna. Fantástico. Que bom que existe, né, cara? Que bom poder trazer essa informação aqui para o nosso público. Inclusive, quem for de Franca e for conveniado, né? Da Unimed Franca, deixar essa dica para procurar o serviço, pedir encaminhamento para o serviço. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor vai ser para todo mundo. Né? Lembrando que só para a escola da coluna a gente precisa desse encaminhamento médico. Para os outros programas, pode ser busca espontânea. Que legal, cara. Pode chegar e sou um diabético, preciso cuidar do meu diabetes. Tem o Unimed Franca, eu posso entrar no site e fazer minha inscrição por lá. Direto na medicina preventiva. E aí nós vamos fazer uma avaliação, fazer uma busca ativa e a gente vai ver o que a gente pode fazer por essa pessoa. Fantástico mesmo. Que bom poder ser palco aqui para esse serviço. Ô, Tony, você sabe que você já assistiu alguns dos outros episódios, você já deve ter ouvido eu falar isso. Mas você sabe que o nome Endcast, além de ter ali
Como é que o Felipe fala? Que eu sou narcisista, né? De ter as letras do meu nome no podcast, né? Mas além do narcisismo, tem um porquê desse end, né? Uhum. Que é o significado da tradução e em inglês, né? Que eu prego que a gente na vida pode ser mais de uma coisa. Não uma coisa ou outra, e sim uma coisa e outra. E tem uma particularidade na sua vida que eu acho que cabe muito nessa explicação aqui, né? Do mais es e menos ous, né? Que história é essa de ser piloto, cara? Onde que entrou essa história de ser piloto? É interessante isso, né? Fisioterapeuta e piloto. Eu acho que quando a gente cresce, o que muda é só o tamanho do brinquedo, né? Começou assim, para quem já me conhece, já me seguiu, já me viu, eu fui piloto de arrancada durante Olha um isso, tempo. piloto de arrancada, detalhe. É uma coisa que foi muito banalizada no Brasil quando começou, porque confundia-se o esporte com A bagunça. a bagunça. O racha, né? O racha, não. Pelo contrário, a gente sempre priorizou que o rachador não é o esportista. O esportista dentro do autódromo, com toda a segurança, seguindo todos os preceitos que estão ali no regulamento. E nós começamos assim, tudo era muito... O começo de tudo é muito arcaico, né? Uhum. Quando esse esporte começou na nossa região, aí era um evento, fechava-se uma avenida, aí contratava-se arquibancada, e aí eu e minha turma de amigos, que a gente sempre foi apaixonado por carros, né? A gente resolveu montar um carro para que... montamos uma equipe, né? E isso foi acontecendo. E daquele um carro virou dois e acabou virando uma equipe. E a gente viajava para todos os lugares com a nossa equipe. E era uma coisa interessante que os nossos carros eram amarelos, né? Era só para chamar a atenção um pouquinho, né? Então a gente chegava a cegonha lá com os carros amarelinhos, né? Então era interessante. E isso foi marcando, né? E cada um andava numa categoria. E eu andava numa categoria que era dianteira super. Dianteira Dianteira super. Que eram carros aliviados. Meu pai falava que era cadeira elétrica. Né? Parecia uma cadeira elétrica, mas Por quê? Como assim? A minha mãe falava que era o caveira, né? Porque parecia, não tinha nada, só tinha o banco, o carro e o motor. Mas era categoria, pedia, né? E ali eu comecei a correr, fiz amigos no Brasil inteiro. Tive chance de ter amigos no Brasil inteiro. A internet já existia. Olha só. Nesse momento. E aí era por Messenger, né? A gente trocava ideias. Não tinha facilidade de conseguir peças. Então, um ajudava o outro. Eu precisava de uma peça para o meu carro e tinha um amigo na Argentina. Ele trouxe para mim. Olha só. Né? Então, eram umas coisas assim, bem... E não é o custo que é hoje, claro. Hoje é tudo muito profissional. Mas foram muitos anos correndo e participei de grandes campeonatos. Tive chance de bater recorde. E assim, parecia uma grande bobagem, mas nós que estávamos envolvidos, quando um amigo batia um recorde, né? Então, todo locutor tinha um bordão que ele gritava, novo recorde, aquilo era... Nossa, era um máximo, êxtase. Era um êxtase. E aí ficou marcada essa história dos carrinhos amarelos, né? Então, tanto que no meu casamento, meus padrinhos, que eram todos meus amigos, eles combinaram de todos de gravata amarela. Foi muito engraçado. Hoje é moda, né? Tem a paleta de cores. E naquele momento, foi todo mundo de gravata amarela. Aí, quem não sabe, eu falei, que é esse negócio desses meninos de gravata amarela? Mas era por conta da equipe. Corrida. Que oficina. Fantástico. E a equipe chamava Oficina Racing Team. Ainda existe a equipe ou não? Não, foi acabando com o tempo. Todo mundo foi ficando mais velho, né? O pessoal foi mudando as suas... E foi mudando muito, né? O esporte foi ficando muito caro, foi ficando muito profissional. A evolução foi muito grande.
E aí todo mundo foi ficando mais velho também, mas a gente continua acompanhando. E tem os amigos que correm ainda, mas a equipe mesmo Já não existe tem. no coração, né? Vai Existe existir no para coração, sempre, vai existir para sempre, né? Sempre vai existir. Fantástica história, cara. Eu não sabia com tantos detalhes assim, mas eu já admirava esse teu gosto por carros e não só carros de corrida, né? Os seus carros sempre são impecáveis, né? Por isso, não tem um detalhezinho, né? Cuida do maior capricho do mundo. É bonito de ver. Chato. Eu não queria falar, mas já que ele falou. Mas já melhorei. Já melhorei. Quem compra um carro do Tony, tá tranquilo, viu? Mas eu tenho meu fusquinha azul calcinha lá. Tem? É de estimação? É de estimação. Tá lá. O Felipe não quer deixar minha sogra vender o fusquinha dela nem a pau. Falou que vai ser dele um dia. Primo, muito bom, cara. Tem alguma coisa que a gente passou batido aqui, que a gente não falou, que você gostaria de trazer pra mesa também? Não, eu acho que a gente tem que pensar sempre... Eu sempre bato na mesma tecla. Eu acho que a gente tem que pensar em qualidade, né? Qualidade de vida, qualidade naquilo que você se propõe a fazer. Hoje, por exemplo, você se propõe a fazer o podcast e tá arrasando, né? Obrigado, cara. Você se propõe a treinar pessoas e você arrasa também. Então, cada um tem a sua particularidade, né? Eu tive a chance de trabalhar com um médico que eu acho que você precisa trazê-lo aqui, Dr. Rodolfo Moraes. Tá convidado, viu, Dr. Rodolfo? É um cara que tem uma mente diferente, assim. É um Acho cara... que ele já esteve aqui com o Dialetou, né? Já esteve aqui com o Lineker no Dialetou. Mas vamos trazer no Endcast agora, hein, Dr. Rodolfo? Ele trabalha com medicina, ele trabalha com tratamento paliativo, né? E o paliativo hoje, ele fala muito da qualidade de morte. E é uma coisa que às vezes impacta. Impactante demais. Mas não, ele me fez enxergar de uma forma diferente. Então, quando a gente pensa em qualidade, a gente pensa em qualidade de vida, qualidade de estar, de ser e qualidade de morte também. Ele é um cara que aborda isso de uma forma espetacular, onde ele sempre traz a qualidade, né, para o paciente, aquele paciente terminal, o que aquele paciente pode, o que aquele paciente precisa, que ele não precisa ter dor, que ele não precisa sofrer. Ele é um cara que leva chocolate escondido no jaleco pro paciente. Que legal, cara. Ele leva Coca-Cola escondida. Tá denunciado aqui só num podcast. Mas é um ícone. Então, assim, quando a gente pensa... Eu sou um cara que penso muito na qualidade, né? Então, qualidade de vida, qualidade. Então, procurar sempre a qualidade em tudo aquilo que você vai fazer. É isso. Top, sempre. Fantástico. E para quem ainda não tinha oportunidade de conhecer, o que ele tá falando é verdade, viu? Eu sei, eu vejo, eu vi a vida inteira, né? Não é só da boca para fora. Eu acabei de trazer o exemplo dos carros, né? Sempre com muita qualidade, sempre com muito cuidado. Um cuidado em lidar com as pessoas, né? Em falar com as pessoas de uma maneira amistosa, né? Isso é sua marca. Que bom que você trouxe essa marca para cá. Você sabe que no final aqui eu faço uma viagem no tempo, né? Com os meus convidados, né? Você achou que você ia se livrar? Achei que ia passar. Só que não. Eu quero te convidar agora pra gente fazer essa viagem juntos, né? Me permitir aqui assistir essa viagem sua. Você trouxe aqui já a informação que na infância você passou por algumas situações, inclusive de internações, né? Situações de problemas de saúde graves. Graças a Deus passou, né? Foi muito bem tratado e cuidado e passou bem. Hoje você já é pai de dois seres lindos, né? Que irradiam luz também por onde passam, ensinados pelos pais, né? Casado com a Rô, teve toda uma trajetória profissional de sucesso, né? Tanto na carreira do atendimento domiciliar, mas também depois no hospitalar, agora fazendo um excelente trabalho com a medicina preventiva, enfim. Estou contextualizando aqui que hoje você é um homem realizado na casa dos 50, né, e que tem já uma história de vida muito bem consolidada. Mas a gente sabe que todo mundo teve um momento ali da infância, principalmente, em que bateram dúvidas, em que tiveram incertezas, né, e questionamentos. Eu quero te convidar, com essa bagagem que você tem hoje, você tendo a oportunidade de olhar o Tony criança, o Toninho, olhando ele nos olhos e tendo a possibilidade de dar um conselho para ele, lá na infância ainda. Que conselho que seria esse? Não pare. Não pare.
busque a realização do seu sonho. O meu avô, Ciriaco, ele falava uma coisa. Ele é um cara, ele sempre foi um sujeito fora do tempo dele. Ele gostava muito de ler, extremamente simples, mas ele gostava muito de ler. E ele dava uns conselhos assim, ele lembra muito, meu irmão lembra muito ele. Muito quieto, mas quando ele falava a verdade. Ele falava assim: você tem que ter sempre um objetivo para levantar da cama, todos os dias. Nem se for para falar, eu preciso trocar minhas cuecas. E é isso, objetivo, né? Colocar no papel, às vezes, sonhos e buscar. Assim, não desistir. Não foi dessa vez, eu vou tentar de novo, né? Hoje eu vejo, né, depois desse tempo todo de profissão, tudo que já aconteceu, e foram muitos perrengues, muitos, e ainda teremos ainda, é natural, mas a gente tem que sempre ter objetivo. E aí, às vezes, quando eu vejo o Toninho lá atrás, né, tem uma passagem, vou contar muito rápido. No seu tempo, fica à vontade. Que eu estava numa das minhas internações. Naquele momento, não existia celular, né? Era máximo um bip para o médico, mas tinha um telefone fixo que ficava no corredor que tocava 24 horas por dia. Perto do quarto onde eu estava internado. E eu ficava realmente no leito, eu não podia sair, porque eu tinha sonda para todos os lados. Segundo o meu avô Ciriaco, eu parecia a estação da Sabesp. De tanta sonda. De tanta sonda. E aquilo me irritava, aquilo me incomodava. E a minha avó, dentro da delicadeza dela, ela falava... E aí eles chamavam, a todo momento, doutor fulano, centro cirúrgico, doutor fulano. Tinha o sistema de som, sistema de som do hospital. E ela falava assim: Tony, não fica triste não. Um dia você vai ouvir chamar seu nome ali. E aí um dia eu estava no hospital e eu estava até fazendo uma substituição. E aí chamaram meu nome. Aí eu fui pro banheiro. Não. Eu acho que eu vou ter que ir ali no banheiro também. Foi que forte. Top. Muito bom, cara. Não para não. Continua então. Foi bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Quero já agradecer aqui, né, por tudo que você vem fazendo aí por todos nós, né? Imagina. E agradecer também essa generosidade de trazer tanta história boa aqui pro Endcast, viu? Eu que agradeço. Se a galera quiser continuar esse papo, posso deixar o seu Instagram aqui, né? Aliás, já até falei, né? @Tony, Tony, Guedes Lopes, tudo junto. Isso. Tony Guedes Lopes, vai lá, conta pro Tony o que você achou desse episódio. Faz alguma pergunta para ele que eu não consegui fazer em seu nome aqui, que eu, por algum motivo eu não perguntei, mas você tem curiosidade de saber sobre a fisioterapia, sobre piloto de arrancada. Vai lá. Vai lá e pergunta pro Tony no Instagram dele. Deixa aqui também o seu comentário, né, nesse episódio, o que você achou desse papo. Pega esse conselho do Tony, enraiza ele aí para você também, né? Não para. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, faça até o fim. Esse foi o Endcast, um episódio mais do que especial em família. Você curtiu, primo? Demais. Eu demais, também curti. demais. Acho que vai ter que ter mais episódios. Fica à vontade. Sou vizinho. Bora longe, né? Aqui na rua de cima. Seja sempre muito bem-vindo. Para você que assistiu a gente aqui pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal. Se não inscrever no canal, não pega recorde na prova de arrancada. E não consegue, ó, tem que ser inscrito no canal. Lembra também de compartilhar esse episódio com outras pessoas que podem se compartilhar, eu tô até engasgado, podem se beneficiar desse conteúdo. Se você assistiu a gente pelo Spotify, segue o canal aqui no Spotify também, já aproveita e deixa 5 estrelinhas que você ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que podem precisar. Esse é o Endcast. Curte, comenta e compartilha e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!